Vou começar aqui a gravação. Já esperei uns 10 minutinhos, acho que já deu tempo todo mundo entrar na aula. Hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, tá? O último conteúdo do semestre vai ser semiologia do sistema locomotor, tá? É o último e mais importante conteúdo para vocês, fisioterapeutas. É um conteúdo que eu vou dividir da mesma forma que eu fiz com os demais, tá? Vou dividir em anamnese, exame físico, tá bom? Aí a gente vai ver o exame físico para cada região do sistema esquelético, né? Já vê coluna lombar, coluna cervical, sacral, os membros superiores, inferiores, região do quadril, tá bom? E por aí vai. Joelho, tá? Perna, os membros inferiores que está relacionado com a perna, o pé, então, a gente vai ver cada pedacinho desse. É um pouquinho extenso esse conteúdo, tá? Eu vou dividir em partes para a gente ver durante essas aulas até o fim do curso, tá bom? Até o fim do semestre. Hoje, galera, a aula vai até 11 horas, tá bom? Vai ser só uma horinha de aula hoje, porque os professores vão estar em reunião, a gente vai ter uma reunião agora 11 horas com a professora Bernardete, tá? E aí eu vou liberar vocês mais cedo, tá bom? Atividade semanal, deixa eu ver bem aqui, todo mundo já começou a postagem, já fechou a postagem do Covid, do artigo? Eu já. Pois pronto. Quem não fez, termina, tá? Eu acho que vai até terça-feira, né? Até hoje. Até terça-feira. Acho que vai até hoje, né? Eu botei? É, até hoje. Uhum. Pois pronto, né? E vocês tentem fechar essa atividade até hoje. A atividade dessa semana, vou ter aqui o que foi que eu coloquei. Ixi, Maria, agora deu um branco. Achei que tivesse anotado. Tinha feito aí alguma coisa, mas. Tô tentando lembrar aqui o que foi que eu coloquei como tarefa semanal. Meu Deus do céu. Enfim, galera, quando eu lembrar. Foi aquela. O senhor colocou duas tarefas. Uma foi a do arquivo, do vírus, e a outra foi a que o senhor digitou para nós aí, três Ah, questões. foi, isso mesmo. Aqui é para digitar, é para postar essa semana, bem lembrado, então. Eu sabia que eu tinha botado só um certo, né? Tarefa semanal, como já tivesse pronta. Eu estava tentando lembrar o que era. Exatamente. Viu? Boa, Exatamente. Bárbara. Muito obrigado. Viu, galera? Então, aquelas três questões que a gente fez em sala, eu vou abrir hoje, tá? Para vocês postarem como tarefa dessa semana, tá bom? Aí vocês já vão se livrar para fazer tarefa essa semana. Tá Tá? certo. Então, ó, bora lá começar o conteúdo. Eu vou espelhar aqui o slide para vocês. É bom vocês anotarem o que puder anotar, porque é um conteúdo um pouquinho extenso, tá? Então, a informação vai ser precisa, tá? Cada informação vai ser bem detalhada e é necessário vocês guardarem essas informações que geralmente eu cobro em prova. Poxa,
Quer entrar no slide? Rapidão, vou abrir, tentar abrir de novo. É que tem hora que não quer espelhar, aí eu tenho que fechar e abrir o arquivo. Hoje a gente vai ver só a parte de anamnese, tá bom? Então, ó, bora lá. Tá todo mundo conseguindo observar aí, né? Sim. Então, galera, bora lá. Semiologia do sistema locomotor, né? De antemão, galera, a gente vai justamente estudar, né, um pouco sobre como é realizado a avaliação, né, do sistema locomotor, tanto, quando eu falo em avaliação, envolve tanto a anamnese quanto o exame físico geral, tá? Da mesma forma, só que para o exame locomotor, eu não vou ter, é óbvio, ausculta, tá bom? E nem percussão, é lógico, tá? A avaliação do sistema locomotor envolve inspeção e palpação, tá? A gente não vai ver, é lógico, ausculta em sistema locomotor e nem percussão, tá? Isso é lógico, isso é fato. E esse exame físico, como eu falei para vocês, ele vai ser bem escalonado, tá? A gente vai ver a parte de exame físico tanto para o esqueleto axial e para o esqueleto apendicular, né? Ou seja, a gente vai meio que dividir o nosso corpo humano em segmentos para o estudo do sistema locomotor, tá? Ou seja, a gente vai ver exame físico, né, que envolve a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, coluna sacral, a gente vai ver membro superior, ombro, que mais? Parte do pescoço, do quadril, da coxa e do joelho e das pernas, né? E dos pés. Então, galera, a gente vai ver todo esse aparato que envolve aí a avaliação do sistema locomotor, tá? Então, galera, mais precisamente, né? A gente vai abordar também as patologias, né, que vão estar por dentro, né, do sistema locomotor, né, que vai ver osteoporose, artrite reumatoide, lúpus, então a gente vai ver várias doenças, fibromialgia, várias doenças que envolvem a questão do aparelho locomotor, tá? Então, galera, para a gente poder iniciar o conteúdo, como eu falei para vocês, todo o conteúdo a gente vai iniciar com a anamnese, é lógico, né? Ou seja, cada componente, a gente já viu que cada componente da anamnese, ele tem um valor semiológico, né? Tem um valor semiológico que é significante, né? E isso vai contribuir para a gente poder decidir sobre essas hipóteses diagnósticas. Então, a gente viu que a gente consegue descartar determinadas doenças apenas com a anamnese, tá? E lembrando que a anamnese, como a gente já estudou desde o começo do ano, ele vai ser dividido lá em idade, sexo, raça, profissão, estado civil, antecedentes pessoais, antecedentes familiares, e assim por diante. Vocês já estão cansados de saber, né? Então, galera, a gente vai iniciar aqui com a idade, tá? Não, primeiramente, é lógico que tem que realizar a identificação do paciente, tá, galera? Vocês vão botar lá o nome do paciente. Como é um exame
que vai ser um pouco mais, digamos assim, íntimo com o paciente, né? Um exame que vai depender principalmente do toque, né? Do seu toque como fisioterapeuta, você vai ter que primeiro estabelecer o que a gente já havia estudado, estabelecer aquela relação de confiança, aquela relação fisioterapeuta-paciente, tá bom? Então, primeiro você tem que saber se relacionar com o paciente, né? Tratar o paciente conforme o que precede os termos de ética, saber o nome do paciente, quem é o responsável, caso aquele paciente for idoso ou for uma criança, né? Ou seja, se comunicar de uma forma afetiva, tá bom? Então aí, galera, a gente vai começar primeiro pelo nome, tá bom? Ou pela idade, perdão. A idade, porque que é importante a gente saber a idade aqui no sistema locomotor, né? Interessa no que diz respeito à frequência de certas enfermidades, né, galera? Ou seja, por exemplo, algumas doenças do aparelho locomotor, elas vão ter uma maior frequência em jovens, né, em crianças, em jovens. Outros já são mais frequentes em adultos, outros já é mais frequente em idosos, né? Quando aquele idoso já ultrapassa ali dos 60 anos, que é muito comum já surgirem condições que afetem o sistema locomotor. Por exemplo, febre reumática, galera. Febre reumática é muito comum em criança, né? Febre reumática é muito comum em crianças, tá bom? Então é importante vocês anotarem todas as informações. Oi. Tem gente querendo entrar ainda. Eita, eu não escutei não, a zoada. Professor, coloca bem no chat o seu coisa no YouTube. Depois o canal? Isso, o canal. Tá. Coloca para mim tirar o print. Tá bom, vou colocar aqui. Elane, manda enviar o convite, que não chegou o convite, não. Não chegou o convite, não. Ele deve estar igual ele, tá agora tentando entrar, tava desse jeito. O pessoal me envia aí e eu não tava. Não sei, por não chegou ainda, não. Quem é? A Juliana e o Lucas. Manda. Deixa eu ver. O que eu faço? Eu pedi para eles enviarem de novo. Tenta enviar novamente, ver se está no link correto da aula. Né? Ou então manda eles fecharem a janela e abrir de novo. O Luan entrou agora. Não consigo atender, se é que não tem mexer cada celular aqui, ou se está com problema. Se falar alguém, porque nós não queremos trabalhar. Ele sempre O Dalon acabou de entrar, então pede bem para ver, ela é que eles não estão conseguindo. Eu pedi aqui. Agora é esperar eles entrarem. Solange, vou botar bem aqui, ó, para tu ver. Ó, quando coloca lá meu nome, vai aparecer, tá vendo, ó? Coloca lá Y Lucas no YouTube, vai aparecer lá, ó, o meu canal. Quando vocês abrirem, vai estar lá, vai em playlists, ó, tem playlists, aí vocês clicam lá na playlist de semiologia, tá? Aí lá vai ter todas as videoaulas que foram gravadas de semiologia, tá bom? Ok, obrigada, professor. Nada. Nada ainda aí, Elane, para ver com eles. Tinha algum problema, o Del Luan conseguiu entrar aí. Manda eles continuar tentando. Qualquer coisa, a aula vai ficar salva, como vai ser só uma horinha, eles podem assistir depois, tá bom? Tá bom, professor, pode continuar. Então, bora lá continuar aqui.
Deixa eu botar aqui a seta. Então, galera, é importante, como a gente está falando, que tem algumas doenças que elas são mais comum, né, no sexo, no sexo, ó, na faixa etária dos jovens, outras que são mais comuns nos idosos, né, nos adultos. Então, é importante vocês frisarem que na idade, febre reumática é mais comum em crianças, tá? Em jovens, é muito comum febre reumática em crianças e em jovens, tá? Até porque a febre reumática geralmente está muito associada com infecção bacteriana. Então, é muito mais, digamos assim, uma criança, por exemplo, ter estreptococos, né? Inflamação de garganta, que pode vir, né, a ocasionar uma febre reumática naquela criança. A criança geralmente tem muita faringite, né, que acomete muita garganta, e aquela bactéria pode vir a causar uma febre reumática. Por exemplo, também, artrite, galera. Artrite é muito comum em que idade? Artrite reumatoide é comum, pode acontecer, lógico, né, em criança, mas ele é mais frequente no adulto, tá? Artrite reumatoide, ele é mais presente no adulto, beleza? Tem uma doença que a gente vai estudar, que é a chamada espondilite anquilosante, tá? Essa espondilite anquilosante, ela é mais comum em jovens, tá? É muito comum o início dela em jovens, tá? Gota. A gota também, ela aparece, lógico, com mais frequência em homens, né? Até mesmo por conta do consumo de muita gordura, consumo de muita bebida alcoólica. Então, a gota, eu sei que ela é mais comum em homens, porém, ela pode acometer em qualquer idade, independente se for jovem, se for adulto. Você teve uma dieta desregulada, uma dieta muito voltada para um alto consumo de gordura e de bebida alcoólica, e de carne, né? Carne geralmente o alto consumo de carne vermelha pode levar à gota, tá? Em mulheres já é menos comum, é lógico, tá bom? Então, galera, tenham na cabeça de vocês que a idade, né, ela é um fator essencial para a gente poder diagnosticar algumas patologias do sistema locomotor. O sexo, né? É interessante observar que existem doenças que incidem mais comumente em um dos sexos, como eu acabei de falar, a gota. A gota é mais comum aparecer em homens, tá? Além disso, dentro de uma mesma doença, podem existir variações clínicas, dependendo do sexo do paciente, tá, galera? É lógico, né? Por exemplo, artrite reumatoide, galera, é mais comum em quem? Mulheres, tá? Se você encontrar um homem com artrite reumatoide, é raro, né? Ela é mais comumente observado em mulheres. Não me perguntem por quê, né? Talvez por conta da sobrecarga que a mulher exige no dia a dia, né? Mulher, geralmente, cuida da casa, cuida da criança, trabalha, então é uma sobrecarga, né, para o sistema locomotor, né? Então, talvez isso possa incidir, né, em um quadro que atinja o aparelho locomotor dessa mulher, tá? Artrite reumatoide, lúpus também é mais comum em mulher, osteoporose também é mais comum em mulher, e, sobretudo, mulheres idosas, tá? Deixa eu ver o que mais. Gota é mais comum em sexo masculino. Tô lembrando aqui algumas que vem na cabeça, viu, galera? A gente vai estudar isso aqui, essas doenças, um pouco sobre elas, no final do capítulo, tá? Enfim, galera, por exemplo, homem geralmente, ele tem patologias que atingem o sistema locomotor, sobretudo, que mais incide, né, na coluna lombar. Então, para o homem, a maioria dos casos de patologias, de doenças do aparelho locomotor, nos homens, são aquelas doenças que vão sobrecarregar a coluna lombar e a parte da coxa ali, do fêmur, tá? São os que mais acometem os homens, tá? São doenças que incidem mais
nessas regiões, tá? Na mulher, geralmente é mais no joelho, tá? No joelho, nos dedos, enfim. A raça, galera, por que é importante saber a raça, né? Por exemplo, como eu falei para vocês, tem doenças que afetam mais brancos ou afetam mais negros, tá? Por exemplo, artrite reumatoide, osteoporose, ela é mais incidente em brancos, tá? Por quê, galera? Os negros, ele tem, digamos assim, digamos assim, menos probabilidade de ter doenças relacionadas ao aparelho locomotor. Primeiro, galera, questão de genética, tá? A raça negra, né, ela já tem, digamos assim, um porte físico mais vigoroso, né? Se você perceber, você pegar aquele negão lá, altão, fortão, né, ali já é genética, galera. Então, a raça negra, ela já tem uma genética de ter uma certa massa muscular mais vigorosa, tem um suporte corporal maior, tá? Isso tudo é questão de genética, né? A genética também influencia quando a gente fala em raça, tá? Por exemplo, também, deixa eu ver aqui, tem doenças que são comuns também na raça amarela, tá? Mas de sobre importância, né, de grande importância, dentro aqui da raça, as doenças que mais afetam o branco é osteoporose e artrite reumatoide, isso é fato, tá? Nos negros, uma das mais comuns, eles podem, às vezes, ter uma artrite de quadril, tá? De quadril. Profissão. É importante porque o tipo de atividade física do indivíduo pode estar intimamente relacionado com o tipo de doença apresentada, tá? Como falei para vocês também uma vez, a profissão, ela pode vir a influenciar, sim, o surgimento de uma determinada doença. Se eu trabalho, por exemplo, com obras, né? Se eu sou pedreiro, ou sou carpinteiro, eu trabalho com obras, trabalho carregando peso, né? Ou então eu sou aquele pessoal que trabalha carregando caixa ali o tempo todo nas costas. Aquilo ali, galera, vai um dia, né? Não é de um dia para o outro, mas a longo prazo pode ocasionar alguma deficiência no aparelho locomotor, tá? Ou vir a ter algo até mais grave, tá bom? São alguns exemplos aí, ó, o cotovelo de tenista, a gente vai estudar aí, a epitrocleite de golfista, a gente vai estudar também, falar um pouco dele, que eles acometem mais essa região do cotovelo e do antebraço, tá? A esclerodermia em pessoas que se expõem a solvente de tinta, galera, tá? Tricloroetilene sílica, lombalgia nos indivíduos com profissão sedentária. Olha aí, galera, você sabe que a maioria das causas de lombalgia é o próprio sedentarismo, tá? Você pensa muitas vezes, minha coluna lombar, ela tá doendo, é porque eu peguei peso, alguma coisa do tipo. Às vezes não, tá? Por exemplo, minha lombar, ela dói, mas ela dói não pelo fato de eu não ser que eu não sou sedentário. Então, minha lombalgia, às vezes, que eu tenho, é decorrência de uma lesão que eu tive naquela região há um tempo atrás, quando eu estava pegando peso, peguei um peso de forma excessiva, acabou atingindo essa minha região lombar. Então, às vezes, eu tenho algumas dores. Então, o que é que a gente costuma fazer? Fortalecimento daquela região lombar. Vocês, fisioterapeutas, vão prescrever um fortalecimento para aquela região lombar, tá? Então, mas a maioria dessas lombalgias pode ser uma das causas de lombalgias é o sedentarismo, tá? Por isso que é importante fortalecer a lombar através de exercícios. E que tipo de exercício? Por exemplo, abdominais. Abdominais fortalecem a região lombar, tá? Queixa principal. Na anamnese do paciente reumático, a queixa mais frequente, sem dúvida, é a dor articular, né, galera? Então, quando o paciente ele vai procurar um atendimento médico, e o médico vai prescrever para o fisioterapeuta realizar determinado exercício físico, vai prescrever uma determinada rotina de tratamento,
Uma das causas que você vai mais observar nesses pacientes são dores nas articulações. O paciente, a primeira coisa que ele vai reclamar são dores nas articulações, tá? Então, isso aí é a queixa mais frequente, tá? Fora isso, ele vai não se deve esquecer de pôr como informação essencial, galera, isso aqui, ó, a duração do sinal ou sintoma. Por quê? Se o paciente ele vai chegar lá se referindo com uma dor, primeiro, você tem que saber se essa dor é uma dor localizada, é uma dor irradiada, tá? Segundo, saber a origem dessa dor, né? Quando começou. Alguém vai entrou. Saber quando começou essa dor. Ó, o Lucas conseguiu entrar. Então, galera, não se deve esquecer. Professor, eu acho que isso vai muito Oi. Professor, eu acho que isso vai muito dos hábitos posturais também, a questão da cervical de cada pessoa, porque pode passar também, não pegar peso, mas passar o dia sentado. Uhum. Isso, ao longo do tempo, e durante muito tempo, vai causar problema. Pessoas, ó, vocês, e quando falo vocês, inclui eu, tá? Por exemplo, o próprio uso do celular, galera. Você está o tempo todo ali, ó, naquela mesma postura, o tempo todo. Tá ali com o celular com cabeça baixa. Isso aqui de vocês, pelo menos o meu dói, isso acaba de doer. Às vezes eu tô na cama, tô escorado na cama, né? E eu tô no computador, aí eu fico assim, ó, já com a cabeça, com a cervical já, ó, baixa o tempo todo. E isso dói, galera, dói com o tempo, como ela falou, vai começar a ocasionar dor, não por uma sobrecarga, lógico, mas pela postura do dia a dia, tá? A mesma coisa com os dedos de vocês, galera, né? Só que dos dedos vai ser mais por causa de quê? De movimento repetitivo, né? São lesões de esforço repetitivo, são chamadas LER, né? Tanto você tá lá, ó, ou digitando, ou fazendo algum movimento com o dedo, movimentos que são repetitivos, isso pode também vir a ocasionar algum problema locomotor, tá? Então, ó, voltando a essa questão de dor, galera, saiba que o paciente, quando ele vai referir a dor nessas articulações, você, de antemão, vai ter que perguntar onde dói mais, é lógico, né? Em qual articulação, vocês vão localizar qual é a articulação, saber se essa dor é uma dor localizada, ela começou lá, naquela exata articulação, ou se foi uma dor que foi irradiada. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma dor aqui no ombro, mas às vezes a dor ela não se iniciou no ombro, às vezes se iniciou, por exemplo, na cervical. E da cervical, a dor, ó, ela irradiou para o braço. Tá? Saber. Meu Deus. Adicionar aqui a dona Conceição. Voltando aqui para o slide. Tá todo mundo conseguindo ver o slide, né, galera? Então, ó, quando a gente fala em dor, como eu estava repetindo aqui, você tem que saber se essa dor ela é naquela exata articulação ou se aquela dor ela iniciou em algum outro ponto e ela se irradiou, tá? Como eu falei para vocês, é muito comum uma pessoa ter uma dor no braço, né? Uma dor aqui nessa região do ombro para o braço e ela ter início lá na região cervical da coluna, tá? Então, essa é uma dor irradiada. Da mesma forma, você pode ter uma dor originada, como eu falei para vocês, lá na lombar, e ela irradiar para a minha perna. Tá? É muito comum apresentar esse tipo de dor. Então, você tem que saber a localidade dessa dor, tá? O início, né? Se é uma dor aguda, se é uma dor subaguda, se é uma dor crônica. Então, eu tenho que saber o início dessa dor, tá? Tenho que saber em que movimentos essa dor ela é originada, se é quando eu estou deitado, se é quando eu estou agachado, se é quando eu estou fazendo algum movimento. Então, vocês vão ter, galera, que meio que fiscalizar todo esse aporte relacionado apenas à dor, tá? A intensidade, saber se essa dor ela é mais intensa em determinado movimento, ou se ela é mais intensa se eu estou deitado. Saber os fatores que agravam, né, essa dor,
Se essa dor é quando eu estou realizando, se eu estou varrendo a casa, ou se é uma dor quando eu vou pegar algum objeto alto. Então, se tem algum fator que agrava, se agrava com frio, se agrava com calor, será que quando eu estou no frio, essa dor ela é maior? Quem tem artrite, por exemplo, não suporta frio, galera. O frio é um fator que vai agravar a minha artrite, né? A minha dor em decorrência da artrite, né? Saber os fatores que, não só que agravam, mas os fatores que relaxam, né? Aquela dor, né? Que diminuem aquela dor, tá? Então, vocês têm que buscar todo esse aparato em relação à dor. A história, né, da moléstia atual, ou seja, aqui, né, a queixa principal ela vai ser explorada, como falei para vocês, sobre vários aspectos. É isso que eu estou querendo falar em relação à dor, tá? Isso tudo aqui que eu falei vai estar enquadrado dentro da história da moléstia atual, tá? Que é como se fosse aquela HDA, né, a história da doença atual, tá? Como falei para vocês, vocês vão procurar, né, a localização dessa queixa principal, geralmente é a dor, né, de estar falando aqui da dor, o início, cronologia, o padrão de envolvimento articular, se envolve uma ou mais articulações, se há uma presença ou não de simetria, galera. Será que meu ombro tá doendo só o esquerdo, ou só o direito, ou ambos os ombros? Então, eu tenho que saber se é simétrica ou não essa dor, a intensidade dessa dor, se ela irradia, né, ou é localizada, o ritmo dessa dor, ou seja, o ciclo também como um todo. Será que essa dor ela é mais quando é pela manhã, é uma dor que é mais à noite, né? O caráter dessa dor, se tem algum padrão, digamos assim, de melhora, né? Ou alguma situação de agravo dessa dor. Então, ó, primeiro, a localização anatômica da dor. O paciente ele deve identificar primeiro o local da dor, tá? Então, você vai perguntar ao paciente onde dói, tá? E daí você vai perceber, né? Se essa dor está exatamente em uma articulação, né? Se foi uma articulação, com certeza é uma desordem articular, tá? Ou seja, galera, se uma dor ela é na articulação, se o paciente está referindo, por exemplo, uma dor aqui no ombro, e você perceber que é articulação, pronto, de cara você vai saber, poxa, é um problema articular, tá? Agora, por exemplo, se a dor ela está entre as articulações, se for uma dor interarticular, né, entre as articulações, pode me sugerir, por exemplo, algum processo ósseo. Pode ser um processo ósseo ou um processo muscular. Uma dor, quando é na articulação, é problema de articulação. Quando uma dor se for referida entre uma articulação e outra, você já vai desconfiar que não é problema de articulação, e sim um problema muscular ou um problema ósseo, tá? Pode ser, por exemplo, também, galera, se for dores, digamos assim, superficiais, né? Pode ser tendão, pode ser as bursas. Você, para quem sabe, as bursas é tipo umas bolsas de líquido, né? Que elas meio que ajudam no movimento entre as articulações, tá? Quem não estudou, quem não lembra das bursas, volta lá na anatomia, tá? Então, às vezes a pessoa tem bursite, que é a inflamação dessas bursas, e é uma dor mais superficial, tá bom? Por quê? Porque são estruturas superficiais. Por exemplo, pode ser algum problema na fáscia muscular também, tá? Quando é um problema muscular superficial, pode ser algum problema que envolva a fáscia muscular, pode ser algum problema que envolva tendão, pode ser algum problema que envolva bursa, tá bom? Por isso que a localização anatômica da dor é de grande importância. O início e a cronologia, né? Ou seja, você tem que saber quando foi que iniciou essa dor. A dor, ela é aguda quando dura o quê? Até semanas, tá? Dura, por exemplo, uma semana, no máximo 2. É uma dor aguda. A subaguda é aquela que dura entre 2 e 4. Tá? Então, já aumentou um pouquinho, entre 2 e 4. E crônica, galera, aquela que dura mais de um mês. Então, se você vê um paciente que está se referindo, você pergunta, fulano, quando foi que começou essa dor? Ele chega, tá com mais ou menos uma semana. É uma dor aguda. Agora chegar, não, doutor, eu tô com mais de um mês com essa dor. Então, já é uma dor que já é crônica. Por exemplo, a minha dor da lombar, ela já é crônica, já cronificou, tá?
Então, além de saber o início, né, também é importante saber o padrão de envolvimento articular, beleza? A simetria do... Peraí, galera, deixa eu adicionar aqui, quem foi que pediu? Andressa. Andressa. Adicionei aqui. Então, galera, é importante saber aqui do padrão de envolvimento articular, né? A simetria da dor é um dado que auxilia bastante no diagnóstico etiológico, né? Quando a gente fala em padrão articular, galera, a gente vai ver, por exemplo, que a artrite reumatoide, ela vai atingir, galera, tanto grandes quanto pequenas articulações. E, geralmente, a artrite reumatoide, ela atinge de maneira simétrica, tá? Ou seja, geralmente, quando a pessoa tem artrite reumatoide, ela não vai ter só uma dor no ombro. Geralmente vai ter dor nos dois ombros, vai ter essa dor de forma simétrica, tanto de um lado do corpo quanto do outro, tá? Então, quando você suspeita, já a paciente chegar, doutor, tô com dor nos meus ombros, tô com dor nos meus joelhos, tô com dor nos meus dedos, das mãos, também dedos das mãos, é muito comum, é um diagnóstico, digamos assim, fundamental para artrite, tá? Quando a pessoa já tem dores nos dedos, de ambas as mãos, porque é simétrico, para vocês, isso já me dá uma sugestão de que eu posso estar me tratando ali de uma artrite reumatoide, tá? Então, a artrite reumatoide, ela geralmente acomete as articulações de maneira simétrica, tá bom? Então, galera, além disso também, é importante vocês observarem algumas outras patologias que elas vão acometer articulações monoaxiais, tá? Por exemplo, a gota. A gota, ela geralmente acomete mais as articulações monoaxiais, né? Lembra o que é monoaxial, né? A monoaxial, quando só tem uma amplitude de movimento, tá? Biaxial, duas amplitudes de movimento. Três eixos de movimento, tá? Então, é importante, por isso que é importante vocês terem noção de anatomia aqui, para o estudo do sistema locomotor. Então, geralmente, a gota, tá? A gota, ela é muito comum de atingir articulações monoaxiais, tá? Articulações que movimentam apenas em um eixo, tá bom? Outra aqui é a espondilite, tá? A espondilite, a gente vai falar muito da espondilite anquilosante, tá bom? Essa espondilite anquilosante, galera, ela atinge mais a articulação dos membros inferiores, tá? É muito comum. Também pode atingir regiões da coluna, a espondilite anquilosante, tá? Coluna cervical é muito comum. Inclusive, parece que eu tô falando em sistema locomotor e tô sentindo dor na minha cervical, tá? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso lembrar. Febre reumática. A febre reumática, galera, ela vai também envolver, se eu não me engano, essa região aqui da... Eita, como é que dá um branco? A febre, galera, ela tem um caráter migratório, né? Ela começa mais ela geralmente pega mais de uma articulação, tá? Ela começa em uma articulação e pode se irradiar para outra articulação, tá? Então, é um exemplo, mais ou menos, de uma patologia que é de caráter irradiatório, sei lá, de caráter que irradia, tá, galera? Então, a febre reumática, ela geralmente não vai acometer uma só articulação. Ela começa acometendo uma articulação e acaba tendo esse caráter de irradiação, tá? Começa em um canto e irradia para outra articulação. Beleza? Saber também a quantidade, como eu falei para vocês, de articulações envolvidas, tá? Se é só uma articulação, como a monoarticular, se é 2 ou 4 articulações, como a oligoarticular, ou se envolve 5 ou mais articulações, por exemplo, a poliarticular, tá? Então, a dor ou rigidez
Oi, O slide saiu. saiu? Saiu não. Cuidado, gente. Agora saiu porque você mexeu. Vou botar de novo, pera. Às vezes pode ser problema de você. Deixa eu fechar e abrir de novo. Você dormiu de mau jeito? Foi ou foi o celular? De mau jeito, total. É Pode porque já tô um gelinho. eu tenho que trocar o colchão já. Já tá meio assim, já. Quem disse que a gente tem que trocar o colchão de 3 em 3 anos, parece. É, pra quem tem condição. Quem não tem, É isso que eu quero dizer. Isso é pra quem é rico, tá? 3 em 3 anos é pra. Vai com O jeito, meu, acho que professor. eu acho que o meu já tem bem uns 10 anos já. Aí, troca já. Pega um gelinho e bote aí que melhora. Eu faço isso Não, vou mesmo. passar aquela. Como é que, que minha avó É usa? Não, é não sei o que, de carneiro, gel de carneiro. sei lá o que é. Doutorzinho. Isso, doutorzinho, justamente. Qualquer coisa, pode contratar nós, nós vamos dar um jeito aí nessa cervical aí. Agora! Eita, gente, tô tentando botar aqui o slide. Peraí, tá difícil. Eu vou botar aqui para preencher a tela toda. Ver se dá para vocês observarem? Sim. Tá, beleza, doutor. Era pra ser um direito. Pronto, eu vou botar aqui para gerar a tela toda. Bora lá. Então, galera, a gente tem que observar, justamente, não só a localização daquela dor, né? Se está envolvendo determinada articulação, mas saber até mesmo quantas articulações estão envolvidas, tá? Saber também a intensidade, tá? Não se deve esquecer que dor é um dado subjetivo, tá, galera? Tenham em mente que dor é um dado subjetivo, extremamente sujeito a variações individuais. Então, galera, como eu falei para vocês lá no comecinho lá da disciplina que eu falei, às vezes a dor para um não é a mesma para o outro, tá? Às vezes uma dor forte para mim talvez não seja uma dor forte aí para a Elane, para a Tâmara. Então, dor é um dado subjetivo e estar, né? É um sinal que está sujeito, né, a variações, tá? Perdão, sintoma sujeito a variações. Por exemplo, se aquele indivíduo, e lembre-se, né, que tem uma escala para dor, tá? Tem uma escala para dor, e você vai conseguir, pelo menos, mediar qual o nível de dor que aquele paciente está sentindo. Por quê? Porque, geralmente, tem determinadas patologias que vão estar mais comumente associadas com determinado nível de dor. Por exemplo, uma dor de intensidade leve já pode me sugerir uma osteoartrite, né? Que é uma artrose, tá? Uma artrose em si. Porque a artrose, ela já é mais crônica. Então, geralmente, a pessoa está começando a sentir já aquela dor leve. Uma dor que é moderada já pode me indicar uma artrite reumatoide em crise, ou seja, uma crise de artrite reumatoide. Pode me ser um lúpus em atividade. Se for uma dor intensa, galera, já pode me sugerir câncer, um câncer ósseo, tá? Tem alguns cânceres que vão levar a uma metástase óssea, tá? Por exemplo, câncer de pulmão. Câncer de pulmão é muito comum o paciente, quando não tratar aquele câncer de pulmão, levar a uma metástase óssea. Depois que leva a metástase óssea, galera, é algo assim, que pode dizer assim, a probabilidade de escapar é 0,00%, 0,001%, digamos assim, né? Quando o câncer ele já tem metástase óssea, é só, digamos assim, realizar o tratamento para lhe manter vivo por alguns dias, porque é complicado. Depois que se espalha para o osso, não tem jeito,
tá? Ou pode ser uma artrite séptica, né? Uma artrite em decorrência de alguma infecção bacteriana, tá bom? Quando eu falo em radiação, né? Saber se aquela dor ela começou em um canto e se irradiou, né? Por exemplo, galera, dores muito intensas também pode ser indício de gota, tá? Pode ser uma crise aguda de gota. Geralmente eu senti, vamos supor que eu comecei a sentir uma dor intensa, por exemplo, no meu pé, na articulação do meu pé, intensa, já pode ser uma sugestão de gota, tá? Pode ser também hérnia de disco, tá? Devemos também até lembrar aqui, ó, da hérnia de disco, uma dor que é muito intensa, pode ser uma hérnia de disco lombar, tá bom? Causando lombociatalgia, síndrome do túnel do carpo, promovendo dor e parestesia nos 3 dedos médios da mão, tá? A gente vai ver a síndrome do túnel do carpo, vai ser um dos últimos, uma das últimas doenças, e vamos ver como diagnosticar, qual o exame semiológico para localizar uma síndrome do túnel do carpo, tá bom? Então, galera, tem algumas dores que elas podem ser em decorrência de uma irradiação, tá? Quem tem hérnia de disco lombar, por exemplo, pode estar causando lombociatalgia, tá? Por exemplo, uma discopatia cervical, né? Um problema lá nos discos vertebrais, lá da região cervical, pode me causar uma cervibraquialgia, tá? Então, algumas patologias, elas podem começar em decorrência, por exemplo, dessa compressão de raízes nervosas, tá? Às vezes, isso é muito comum de hérnia de disco, né? Em que há essa compressão de uma raiz nervosa. E quando sempre há compressão de uma raiz nervosa, quase sempre vai haver uma irradiação dessa dor. Você sabe que os nossos neurônios sempre vão estar interligados. Então, quando há esse pinçamento de uma raiz nervosa, geralmente essa dor que começa ali onde teve o pinçamento, ele vai irradiar para algum outro membro, tá bom? O ritmo, tá? Observar o ritmo, diz respeito ao comportamento diário da dor. É importante aqui verificar o aparecimento ou agravamento da dor em relação ao uso da articulação, bem como a sua presença em repouso ou com a protocinética, ou seja, com o início do movimento. Então, como eu falei para vocês, galera, eu tenho que saber se aquela minha dor, ela tem algum caráter em relação a alguma atividade diária, né? Se eu tiver alguma atividade básica, né, da vida diária daquela pessoa, varrer, passar pano, limpar algum móvel, me abaixar para pegar alguma coisa no chão, se eu estiver empurrando alguma coisa no dia a dia da limpeza, ou se eu estiver sentando para tomar café. Então, qualquer dor, né, que estiver referindo àquele paciente em relação ao uso da articulação, também deve ser referida, tá? Então, você também deve perguntar o ritmo dessa dor, beleza? E lembrando sempre, se essa dor, ela agrava com aqueles fatores que eu falei para vocês, se agrava com o frio, se essa dor ela se agrava com o movimento, ou se agrava com o repouso, beleza? Caráter, né? Embora esse tipo de descrição seja extremamente variável, a dor tipo surda sugere envolvimento articular, tá? Quando eu falo, galera, em dor tipo surda, é uma dor mesmo assim, digamos assim, que você não percebe de forma tão nítida, tá? Não é tão nítida, porque eu chamo dor tipo surda. E é uma dor que varia, né? Às vezes é uma dor que é descrita, né, de uma maneira silenciosa, né? Uma dor que você não percebe, ou às vezes é uma dor que você sente, mas mas o examinador não consegue observar algum comprometimento que envolva aquela dor, tá? Mas aquela dor, quando ela é surda, com certeza pode envolver articulação. Uma dor do tipo queimação ou em pontadas, de cara, neuropatia. Galera, quando eu falo em dor em forma de pinçamento, por isso que eu chamo pinçamento da raiz nervosa. Quando é uma dor em pontada, é porque está tendo pinçamento da raiz nervosa, tá? Então, aquela dor tipo queimação ou de pontada, é de cara alguma neuropatia, ou seja, algum problema
em relação ao pensamento de alguma raiz nervosa, tá? Podemos ainda caracterizar a dor como remitente, que melhora com o uso de medicamentos, como, por exemplo, a dor da artrite reumatoide. Quem tem artrite vai estar comumente tomando esse medicamento, e uma dor que pode melhorar com o uso desse medicamento. Parou de tomar, essa dor pode voltar, tá? Se é intermitente, né, uma dor em crises, como a dor da gota, né? Então, a dor da gota é uma dor intermitente, ou seja, vai haver as crises de gota. Se é uma dor lancinante, pulsátil ou constante, né? Como a dor da osteoartrite. Osteoartrite, galera, da artrose é aquela dor que é pulsátil. Aí que ela sempre vai ser constante, até porque é uma dor crônica. Então, ela vai sempre estar constante, tá? Então, vai ser, ó, constante e, ó, pulsátil, tá? E lancinante, quando eu chamo, ele vai estar aumentando ali, pode aumentar esse caráter da dor, beleza? Então, a partir desse momento, isso já me sugere, já consegue me sugerir algum diagnóstico em relação a alguma patologia osteomuscular, né, galera? Então, isso tudo é só pelo caráter da dor, tá? Por isso que aqui, galera, só um sintoma de dor, pra vocês terem noção. Só a dor, eu vou ter que analisar tudo isso aqui que eu falei para vocês. Então, olha a importância de você, como fisioterapeuta, tá avaliando cada critério desse somente em relação à dor, tá bom? Ah, que você dá peste. Beleza, galera? Então, ó, novamente falando, o caráter da dor. Ver se aquela dor ela é tipo surda, tá bom? Ou seja, se aquela dor, às vezes, você não sente, ou você sente, aí o examinador não consegue perceber. A dor surda, galera, com outras palavras, falando de forma assim mais científica, ela nem é forte e nem é aguda, tá? Como se fosse uma dor assim de cansaço, tá? Então é aquela dor mais ou menos que você relata como se fosse só um cansaço, tá? Nem é forte, nem é aguda. Por isso que é uma dor assim que eu digo que é estranha, tá? É uma dor que mais está ali, é como se você estivesse sentindo uma dor relacionada ao cansaço. Isso já envolve articulação. Dor, queimação ou pontada é algum comprometimento neurológico, tá? Tá tendo algum pensamento aí de raiz nervosa. Se é uma dor remitente, de cara, já pode ser artrite reumatoide. Se é intermitente, pode ser crise de gota. Se é uma dor lacinante, pulsátil ou constante, já pode ser um diagnóstico de osteoartrite, tá? Indício de osteoartrite. O ciclo, galera. A maioria dos processos articulares evolui de maneira cíclica, podendo, nos casos mais graves, tomar um aspecto continuado, tá? Então, o tempo de duração e a frequência desses ciclos são fatores importantes na determinação da agressividade do tratamento, galera. Então, é lógico que se eu ver aquele paciente que tem uma dor que ela tem uma duração um pouco maior, uma frequência um pouco maior, é claro que eu vou ter um tratamento mais prolongado, né? Não vai ser só uma, duas sessões que vão tratar aquele paciente, tá? Deixa eu ver bem aqui se ele tem... Terminar. Tá acabando, né? Então, além da dor, o paciente reumático pode ter outros sinais e sintomas sistêmicos e manifestações extraarticulares fundamentais para o diagnóstico. Por exemplo, era o edema, tá? O edema é um elemento importante na separação de uma artrite, né? De uma simples artralgia, galera. Então, ó, o edema, é importante vocês frisarem aí, ó, que o edema, ele é justamente importante para eu poder diagnosticar um problema, por exemplo, de artralgia, tá bom? Artralgia, galera, como se fosse mais relacionado ao é o que chama dor nas juntas, tá? É o popularmente chamado dor na junta, tá? Que a gente fala no dia a dia, tá? Aquele desconforto físico, né? Aquele desconforto físico geralmente ali entre as articulações, tá bom? Então, é o que a gente chama dor nas juntas. Então, é muito importante, né, o edema,
separar o edema de uma dor nas juntas. O edema ele é mais comum em quem? Em uma artrite. Tá? Por quê? Porque a artrite tem inflamação. E vocês estudaram já na patologia que todo e qualquer sinal de inflamação vai haver edema. Edema, calor, são sinais de inflamação. Então, o edema ele vai estar presente, sim, em uma artrite. Então, aí a pessoa aparece, tô com dor ali na junta, tô com dor nas articulações. Aí você vai ver, será que fulano tá com artrite? Às vezes, se você vê que aquela pessoa não tem edema, então você já exclui o diagnóstico de artrite, tá bom? Aí pode ser realmente só uma dor nas juntas, faz ali uma fisioterapiazinha ali, para ele fazer ali umas 2, 3 sessões, que vai melhorar, tá? O calor é uma característica incomum das articulações, ou seja, não as articulações não têm esse calor, né? Ele não irradia calor à articulação, galera. Lógico que não é comum, tá? Então, se tem algum calor naquela articulação, é inflamação daquela articulação, tá? Então, aquela articulação ela vai estar inflamada. Então, calor, que eu falei para vocês, calor e edema é sinal de inflamação, tá bom? Limitação de movimento, galera, tá? Limitação de movimento, o tempo e a extensão em que a limitação está presente são importantes na tentativa de predizer a sua reversibilidade, galera. Ou seja, galera, por exemplo, alguém que tem ruptura de tendão. Vamos supor que eu estava jogando bola, rompi o meu tendão, né? Então, claro que eu vou ter uma limitação no meu movimento, né? Vamos supor que eu tive uma lesão, né? Eu rompi o meu tendão lá do calcanhar. Você acha que eu vou conseguir mover meu calcanhar nos 4 eixos? Não vou conseguir realizar um movimento de rotação completo, não vou conseguir fazer uma extensão ou uma flexão completa, eu vou ter limitação do meu movimento, tá bom? Rigidez matinal, galera. A rigidez matinal ela é descrita pelo paciente como desconforto ao tentar mexer as articulações após um período de imobilidade e traduz a existência de processo inflamatório. A rigidez matinal de uma doença não inflamatória, chamada de Gehlen, é de curta duração, menos de meia hora. Galera, rigidez matinal é comum em artrite reumatoide, tá? Isso é um diagnóstico concreto, é um dos diagnósticos concretos para artrite reumatoide, tá bom? Então, o paciente que tem rigidez matinal, galera, já pode ser, sim, descrito como um problema de artrite reumatoide, tá? Como ele fala, é aquele desconforto ao tentar mexer as articulações depois de um período de imobilidade. Ou seja, você está lá deitado, parado, dormindo, você está imóvel, por isso chama rigidez matinal. Geralmente acontece lá no começo do dia. Quando você acorda, né? Você passou o tempo todo imóvel, quando você levanta, você sente aquele desconforto quando mexe ali, as articulações, tá? Isso é o que eu chamo de rigidez matinal. Envolve um processo inflamatório. Então, isso já é um quadro, né, que pode ser, me dar uma sugestão que seja de artrite, tá? Quando uma rigidez matinal não envolve problema inflamatório, eu vou chamar aquela ocasião de Gehlen, né? E ela é de curta duração. Ali, aquele desconforto, ela só vai estar presente em menos de meia hora. E fraqueza, né? Quando presente, a perda de força motora deve ser confirmada ao exame físico. Então, às vezes, aquele problema osteomuscular, ela pode levar aquele paciente a uma fraqueza. Fraqueza também pode ser um sintoma, né? Um sinal de algum problema motor, tá? Deve ser separado do sintoma de fadiga, que, embora muitas vezes proeminentes, tem conotação totalmente diferente, tá bom? Então, galera, é importante também vocês frisarem a questão da fraqueza, tá? Se é uma fraqueza, pode ser muitas vezes um problema muscular, tá? Ou realmente pode ser alguma lesão óssea que pode levar aquele paciente a ter aquela fraqueza. E daí, galera, vocês vão observar questões de antecedentes mórbidos pessoais, né? Alguns exemplos da importância da obtenção desse dado: história de litíase renal em pacientes com gota, história de acidente vascular cerebral ou infarto agudo do miocárdio, precedendo aparecimento de síndrome ombro-mão, né? Então, geralmente, a pessoa que tem AVC, ela pode ter uma limitação
ou é uma limitação da amplitude de determinado movimento. Inflamação de garganta, como eu falei para vocês, galera, febre reumática, ela acontece mais em crianças, justamente porque a maioria das crianças vão ter faringite. Faringite é em decorrência de uma bactéria, que é o Streptococcus, tá? Então, a criança que teve inflamação de garganta na infância, ela pode vir a ter uma febre reumática mais na frente, tá? Ou uretrite blenorrágica, antes da artrite gonococócica, né? Que é causado também por bactéria. Oi. Já é 11 horas a reunião. Vou terminar aqui já, galera. Vai dar certo. Antecedentes mórbidos familiares, né? Da mesma maneira que os antecedentes pessoais, os antecedentes familiares podem dar a sua contribuição para o diagnóstico. Observa-se, por exemplo, uma tendência familiar para o aparecimento de nódulos de Herbert, que é a artrose primária das mãos, vista de maneira bem óbvia nas mulheres. Ou seja, galera, tem mulheres que, quando tem artrite reumatoide, tá? Elas vão apresentar as articulações, né, interfalangianas ali um pouco inchadas, beleza? Espondilite anquilosante é vista em vários membros da mesma família. Parentes de pacientes com lúpus têm uma frequência maior da doença no meio familiar, ou seja, é algo mais hereditário, seja da forma sistêmica, seja da forma discoide. Febre reumática é vista comumente entre membros de uma mesma família, não por influência hereditária, mas por condições ambientais. É lógico, se a pessoa está com infecção de garganta e vive ali o tempo todo próximo de você, você pode passar por uma simples gotícula de saliva ali, passar aquela bactéria para aquela pessoa, ou através ali do compartilhamento de talheres, né, de copos, tá, que favorece a disseminação dessa bactéria, tá? Então, galera, é importante observar todos esses fatores aí dentro da anamnese. Beleza, galera? Próxima aula a gente entra em exame físico, tá bom? Alguma dúvida aqui em relação à anamnese? Não, tá tranquilo. Uma dúvida, galera, em relação à anamnese? Não. Deixa eu só tirar o print, galerinha. Rapidão. Pode. Deixa eu salvar aqui. Professor, aquela atividade Hum, que o senhor passou aqui, daquela vez que tem aula à tarde, hum. é para enviar pelo sistema. Isso, sistema, Tá? tá? Hoje à Você falou que tarde. era para enviar a prova, Como? porque você falou que era para enviar depois das provas, essa atividade. Isso, já abri até hoje. Que a gente abriu. Como? Até hoje. É até hoje, eu abri semana passada, não foi, galera? Até hoje. Ah, sim. Porque tinha, né, que mandaram no grupo também. Não, poxinha. Duas, Andressa. É aquela do artigo e a outra da aula passada, que é 3 questões de marcar. Ó, é assim, ó, Ah, sim. a do artigo do Covid é para postar até hoje é o último dia. Eu abri a referente à semana passada, tá? A dessa semana vai ser as 3 questõezinhas que eu discuti na aula passada, tá bom? Aí eu vou abrir hoje para valer até a próxima terça. Aí essa daí é pra gente mandar a foto, né? Do caderno que a gente fez. Isso, viu? Vocês ou postem a foto em PDF ou postem no Word, tá bom? Rapidão, galera. Se eu só salvar aqui a comprovação da aula. Um minuto. Aí. Já tirou o print? Ah, mas espera, deixa eu salvar aqui. Aula 26 de maio. 2020. Dia. Salvei. Galera, pois aí, ó, até quinta-feira, tá bom? Não esqueçam de realizar essas atividades, tá? Não esqueçam de postar, pelo amor de Deus, tá? Ainda não terminei de corrigir as provas, tudo bem? Acho que queria que essa semana eu termine, tá bom? E até mais ou menos quinta-feira eu acho que dá para eu colocar essas notas de vocês, tá bom? Então, galera, até mais, vou aqui para a reunião. Abraço aí para todo mundo. Tchau. Fique com Deus. Até logo. Tchau. Sim.